Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero estar comentando a respeito de algo que aconteceu comigo, falando um pouco do meu testemunho. Algo que a gente não deve muito estar preso ao passado, mas eu creio que isso é tanto para minha edificação, como também para muitas pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que eu estou, e até mesmo para muitas pessoas que eu conheci. E se você está vendo esse vídeo até aqui, eu espero que você fique até o final, que eu creio que Deus falará no seu coração através desse pequeno testemunho, que eu vou pular algumas partes para não ficar tão longo. Alguns já me conhecem, num tempo atrás mesmo, eu já já me envolvi com algumas coisas que era voltado ao crime, como tráfico, roubo, e alguns já me conheceu nesse estado, já me viram, alguns aí viram também eu já sendo preso, viram quando o trabalho que eu dei pra minha mãe um tempo quando eu era bem menor mesmo. E eu queria estar comentando a respeito de um estado quase final, antes dessa última conversão minha, de eu me voltar novamente para Jesus, que eu estava lá em São Paulo, na Zona Sul, estava trampando lá, e tinha um mano que eu conheci, até que eu conheço, né? Hoje não tem mais contato, mas eu creio que tá lá, que perdi o contato, mas independente das indiferenças, a gente sempre é a mesma sintonia, a mesma fita, né? A gente não pode esquecer também das pessoas, porque até a gente estava no mesmo lugar de onde as pessoas ainda estão. E isso eu não quero jamais querer ser melhor que ninguém, porque muitos aí quantos que já usou droga comigo também, somente nesse último estado. Eu me afastei e fui para São Paulo, tinha voltado para São Paulo, já com o intuito de não mexer com nada, né, nem usar droga, só trabalhar. O foco era só trabalhar e fazer o meu dinheiro da forma honesta. Quem conhece aí, conheceu nos trampos, sabe que nós sempre trampava como? Dando o máximo para fazer acontecer, dar certo. E já com a mente bem diferente. Já era a quarta vez que eu tinha me afastado da presença de Deus. E porque com 18 anos eu aceitei, com 19 anos eu aceitei Jesus, só que aí eu me afastei, no meio desse depois do tempo, umas quatro vezes. E sempre a mesma história, de que dentro da igreja as pessoas é falsas, muitos só pregam prosperidade e só querem o dinheiro. E isso não é mentira, principalmente nos tempos de hoje. Mas só que eu esqueci, né, que Jesus ele fala que haverá o joio e o trigo. E ninguém não engana você, você mesmo que se engana. Porque aqueles que buscam o entendimento na sua palavra vai saber que está de acordo ou não da vontade de Deus. Então, a mesma desculpa que muitos falam, que principalmente as pessoas que se desviam da presença de Deus, é isso, que as pessoas são muito falsas e hipócritas. E uma coisa eu falo, nunca se afaste da presença de Deus achando que no mundo as coisas vão ser melhor. Você tem que mostrar que tem como servir a Deus verdadeiramente no meio dessas pessoas que são falsas, que são hipócritas, e você viver a verdade, para que através do seu caminhar, da sua conduta, essas pessoas possam seguir o verdadeiro caminho. Amém? E eu estava nesse estado, já pensando somente em trabalhar, e chegou um certo tempo que já não estava mais dando certo, meu dinheiro não dava, e foi começando a ficar cheio de ódio, revoltado por algumas coisas. Sempre lembrando do passado, das coisas que eu fazia bem no passado mesmo. As maneiras fáceis de conseguir dinheiro, né? Apesar de não conseguir ter arrecadar um dinheiro na vida errada, porque eu sei que tudo é um propósito de Deus, porque se eu tivesse também conseguido dinheiro nessa vida fácil, na vida errada, eu não estaria hoje aqui, eu estaria morto, preso,
E eu creio que tudo é permissão de Deus. Nunca me dei bom, nunca deu bom pra mim no crime, né? Nunca consegui o que eu almejava, que era ter essa fama, esse dinheiro, que as pessoas que eu trabalhei, que tinham moto, tinha carro, sempre tinha Hornet, eu era aquele moleque que dava o dinheiro pros caras, né? Que tipo, era meio iludido, menorzão, nunca tive medo de morrer. E dava dinheiro pros caras, os caras andavam de Hornet, de carro, e eu fazia um dinheiro, ficava nas noites arriscando minha vida, nas madrugadas fazendo dinheiro, ganhando dinheiro, mas sempre naquilo. E nunca dava certo de eu prosseguir. Creio que foi só um aprendizado que Deus permitiu que eu passasse. E hoje eu sei que o crime nunca foi pra mim, essas coisas erradas nunca foi pra mim. E eu passei só pra mim hoje poder estar passando uma visão, né? Para aqueles que estão nesse caminho ou que estão tentando entrar. Não cheguei a ser esse bandido igual eu queria ser, que tinha vários carros, isso e aquilo, acordei a tempo para a vida, né? Eu creio que é porque quando você ainda tem um temor de Deus, não entrega a sua vida totalmente ao inimigo, você ainda tem um temor. Eu creio que fica essa barreira ali, né? Para que isso não venha acontecer, para que você possa voltar a tempo para Jesus ainda. E eu lembro que nesse último estado eu tava lá e mais um outro mano, nós estava no centro de São Paulo. Nós foi rever um pessoal lá dele lá, os parceiros dele. E o mano logo veio com a fita, que era assim, já tava revoltado, já os trampos já não tava dando certo, já não tinha dinheiro da hora. Sempre pensando de dar o melhor pra minha família, pra minha mãe. E foi quando nós encontramos esse mano e ele passou uma fita pra nós, que era pra nós estar fazendo um assalto. Ele ia entrar em contato com nós, pra nós estar fazendo essa fita aí. Eu falei, não, fechou, é isso mesmo, já tava revoltado mesmo. E pensando, se eu morrer é isso mesmo, vou pro inferno e acabou. Já tinha desviado e ali eu já tava decidido a me jogar de cabeça. Aquilo que eu não consegui no passado, que eu não tinha me jogado de cabeça, ficava só pela metade, fiz as coisas erradas, mas Deus não permitiu que eu me afundasse de cabeça para ter o dinheiro que eu queria ter, as motos, os carros. E naquela noite ali eu tava decidido, falei, é isso mesmo. Aí fui pra casa, fui pra outro lugar e uma semana eu acho que depois perdi meu celular, esqueci dentro do Uber. Eu fiquei preocupado porque ia receber uma semana não, acho que uns 2 dias depois, e que eu ia receber essa mensagem, né? Fiquei aguardando, era pra ele falar o dia que nós ia. Aí cheguei, já perdi o celular, aí não fiquei naquela, pô, agora vai mandar mensagem e eu vou estar sem celular. Esqueci dentro do Uber, mas isso tudo é um propósito de Deus, né? Hoje eu entendo. E passou, acho que mais uns 3 ou mais uns 2 dias. Eu tava de boa, tranquilo, não tinha usado nada, não tinha nem bebido, nem usado droga. Eu acho que eu fui só almoçar, levantei, me engano eu tomei uma cerveja, voltei pra casa. Lá tava eu, tinha uns manos lá na casa lá também, que aí quando eu cheguei eu entrei dentro do banheiro, eu olhei no espelho, eu vi logo meu rosto tipo derretendo. Aí eu já entrei numa visão no mundo espiritual, onde eu só conseguia enxergar a escuridão e algumas vozes me acusando, falando que eu tive a oportunidade de mudar de vida, e eu pedindo sempre para Deus me dar mais uma chance nessa visão. E eu sentia que quando eu orava, a minha oração não passava do teto, ela sempre voltava. E ali era mostrando que eu tinha morrido espiritualmente, né, ali nessa visão. E que o que eu tinha que ter feito era quando eu estava com vida e não quando eu tinha chegado naquele estado. E as vozes sempre me acusando que isso e aquilo. Aí num momento eu falei, não, é isso mesmo. Me conformei no estado que eu tava num tipo um quarto, tudo escuro, algemado as mãos.
e bem, a fisionomia bem diferente, magra, eu conseguia me ver e as vozes me acusando, eu me conformei, porque ali foi a escolha que eu fiz e foi tudo o meu caminhar, o meu trajeto. Eu tive as oportunidades, tinha me desviado, conheci a verdade e mesmo assim eu preferi as trevas. Então chegou um tempo aí, eu lembro que passou nessa visão, exatamente 2000 anos. Deus me fez entender e ter a certeza que passaram 2000 anos e eu, tipo, tentando levantar e sair daquele lugar. Aí, tipo, as vozes começaram a rir e pá. Aí eu olhei e falei assim, eternidade, eu não quero isso pra minha vida não. Quando passou esses 2000 anos eu pude entender o que é eternidade, o significado da eternidade verdadeiramente. E depois, quando eu falei não quero isso pra minha vida, eu já voltei pro mundo físico, no qual eu me deparei, eu tava caído no chão e vomitando. A boca tava cheia de vômito assim, eu no chão, na porta do banheiro. Aí eu só escutava as vozes do pessoal que tava lá, o mano falando, ô neguinho, ô neguinho. E nessa que eu escutava, tipo, eles iam falar algo, mas eu já, tipo, tinha vivido. E na minha mente vinha tudo que eles iam falar antes mesmo deles falar. Tipo, que eu já tinha vivido aquilo. Aí eu levantei, aí do nada eu comecei a correr de um lado para outro. Tipo, algo sem inexplicável, extraordinário, assim, sobrenatural mesmo. Eu correndo e comecei, tipo, dar uns murros na parede e tipo, que eu tava vendo e assistindo, tipo, de fora do meu corpo, mas sempre ciente. Eu lembro de tudo, lembrando tudo que eu tava fazendo. E pá, comecei. E depois eu comecei a ficar falando palavras, comecei a falar tatuagem, janela, um par de nome, de palavras, sabe? E aí depois eu vim, aí fiquei melhor, fui no banho pra tomar uma ducha lá. Quando eu liguei o chuveiro eu comecei, aí depois eu voltei de novo. Aí uma força começou a me jogar em cima de uns lixos que tava no corredor perto do banheiro. Me jogava e eu levantava e me jogava pro lixo, eu levantava e ficou nessa. Depois eu fui lá tomar mais uma ducha lá. Entrei dentro do banheiro, nessa que eu entrei, comecei a falar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu não querendo falar, a voz falando mais alto na minha boca, sabe? Que é o próprio Deus que me tomou pra me falar pra mim mesmo. E ali falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei em si e falei, o que tá acontecendo? O que tá falando na minha boca? Aí, depois, eu fiquei melhor. Aí passou, depois eu comecei a refletir em tudo. Aí, os manos chegou, ô neguinho, o que aconteceu? Isso aí não é droga não sei o que, não é cachaça. E eu não tinha usado nada. Aí eu falei, mano, vocês não vão entender que é espiritual, pá. Aí tinha um mano lá que quando ele chegou, era mais fácil os caras acreditar que tinha sido droga do que eu falar realmente o que aconteceu, né? Que o mundo espiritual e muitos não conhecem. E aí quando ele chegou eu falei que tinha sido até uma K9 que eu tinha fumado, mas quem conhece aí sabe que eu nunca fumei K9, eu sempre dava ideia mesmo pros manos não fumar. Já fumei maconha, muitos aí já fumou comigo, alguns já cheirou, sabe que sempre dava ideia pra não tá usando esses bagulho aí de K9. Mas eu falei isso, porque era mais fácil ele ter acreditado do que falar que é o mundo espiritual. Mas uns falou, mano, isso aí não é droga, não é nada, porque os caras já tinham uma noção, né? Do mundo espiritual. E por que eu tô falando isso? Porque muitos mano aí já usou droga comigo, já viu aí a situação que eu me encontrei nesse último estado. E eu queria estar deixando aqui uma mensagem do porquê que eu tive essa visão, que depois Deus me fez entender o porquê que eu tive essa visão, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aqui eu pude entender que aquela visão que eu tinha passado, o porquê.
Porque ali eu ia fazer a minha decisão, né? Se eu ia querer trilhar esse caminho das trevas mesmo. Porque eu fui chamado para ser a luz. E eu negligenciei esse chamado. Muitas pessoas que estavam comigo, que eu conheci, precisavam que eu estava falando da palavra ali, do que poderia libertar eles, assim, porque eu já conhecia a verdade. E que liberta, Jesus Cristo. Muitos, mano, falavam, pô, tem vontade de parar de fumar cigarro, não consigo. E eu tava no embalo, em vez de falar da palavra. Fumava uma maconha, pá, cheirava. E eu sempre negligenciava, tipo, tentava se esconder, né, mano? Pra ninguém saber. E depois eu pude entender que se eu decidisse e escolher esse caminho, se eu fosse mesmo, até mesmo nessa cena, eu já ia estar decidido a viver nas trevas, porque eu fui escolhido. E se era realmente isso que eu queria, Deus me fez entender. É realmente isso que você quer para sua vida? É viver nas trevas, de perder sua vida para depois se arrepender, ou você quer se arrepender em vida? E então eu pude entender. Então eu sou o sal, nós somos o sal da terra. Nós temos que pregar essa palavra, dar exemplo, testemunho, tanto no nosso viver como no nosso falar. E eu negligenciei esse chamado. E hoje o intuito de eu estar falando isso é justamente isso. Quantas pessoas que eu deixei de falar. Amigos meus mesmo aí que viveram na loucura comigo, usaram droga, bebendo. Alguns me conheceu já traficando. Alguns me viu, me vivenciou essa fase minha também quando eu era mais novo. Alguns só viram no lado da droga, outros viram mais de boa. Então eu queria estar falando que eu negligenciei muito de ter falado de Jesus para vocês. E hoje eu vim aqui para falar, né, que Jesus ele transforma, ele liberta. E eu sou a prova viva disso. Sei que tem muita coisa para mudar ainda. O homem que Deus quer que eu me torne, eu estou longe de ser, mas quem eu era, eu já não sou mais. E cada dia eu busco melhorar. E eu falo com toda certeza, se você tem vontade de abandonar os vícios, seja qual for, seja o tráfico, prostituição, e não tem força, Jesus Cristo ele é o único caminho, ele quer transformar a sua vida. Para isso você basta crer e entregar a sua vida a ele, que ele opera e transforma. Ele quer te usar. E é isso que eu queria estar deixando aqui para a nossa meditação. E servir a Cristo não é só bênçãos, mil maravilhas, isso, aquilo. É sofrer para nós estar pregando o Evangelho para essas pessoas que ainda não conhecem. E eu creio que eu passei por tudo isso para justamente eu estar levando essa palavra nessas pessoas que se encontram no estado que eu estava. Seja ela no tráfico, voltado pro crime, para as pessoas que usam droga. E eu não vou negligenciar mais esse chamado, vou para cima, seja em forma de rap, que Deus me deu um dom, vou aprimorar cada vez mais para estar passando essa mensagem, dentro da mensagem nas ruas, nos presídios, nos hospitais, não vou me calar mais. Muitas pessoas parou de falar comigo, os mano que era da loucura, que usava droga, isso e aquilo, já não é a mesma coisa, mas hoje eu entendo, as trevas, ela não se dá com as luzes, não vai ser as mesmas coisas. Mas aqui eu sempre vou estar falando de Jesus Cristo e levando a mensagem até o último dia da minha morte. Creio que Deus ele vai me dar força para mim permanecer na presença dele. E você que se desviou, mano, volta enquanto é tempo, que Jesus ele quer te usar. Eu tive que passar por essa experiência para me ver se era realmente isso que eu queria. Muitos falam, se não vem por amor, vem pela dor. Mas servir a Deus, você tem que vir por amor, mano. Mas Deus ele permitiu que eu tivesse essa oportunidade, essa visão, porque eu já tinha experimentado o amor. E você que já experimentou o amor, não espere passar por uma situação parecida ou até pior, entendeu? Porque nós sabemos que com Deus a gente não brinca e nem zomba. E muitos falam, é isso mesmo, se eu morrer eu vou pro inferno, é isso mesmo. Mas sabemos que não é bem assim, porque aqui com a vida a gente fala isso, mas se a gente tiver numa situação mesmo que a gente vê que o inferno realmente existe, que o mundo espiritual não é brincadeira, a gente quer se arrepender. Então vamos se arrepender enquanto é tempo, enquanto nós estamos com vida. Beleza, meus irmãos? E é isso que eu queria estar deixando aí. E aqueles que conhecem aí na loucura, que já usou droga, Jesus ele é o caminho, mano. A verdade é a vida. Jesus ele te ama, independente do que você está fazendo ou não.
Ele te ama, ele só não ama o pecado. E ele faz um convite, né, para você vir a ele. Não sei a luta que você está enfrentando, as dificuldades, mas Jesus, ele pode tirar essa dor, esse peso e te libertar, assim como me libertou. E eu falo com toda certeza, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus venha abençoar aí amanhã, à tarde, à noite, no seu horário que vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Amém, meus irmãos?